Durante a década de 90, o contato de duas crianças com uma criatura, ao qual podemos chamá-la de, no mínimo, estranha, acabou gerando uma das histórias mais temidas na região de Utah. Até hoje, o caso continua sem uma explicação exata, mas já foi tema, inclusive, de programas especiais nos canais Discovery Channel e no The History. Eu sou Luiz Felício, e a partir deste momento, enquanto roda a vinheta e você vai se inscrevendo, vai começando mais um Vídeo Mistério. Meus caros, como eu dizia ainda há pouco, o relato de hoje se passou na cidade de St. George, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Um local conhecidíssimo por ser montanhoso e que abriga algumas cavernas misteriosas. Em junho de 1995, com Linda e seu irmão Barry. Na época, eram crianças. A menina tinha aproximadamente 12 anos, enquanto o irmão 10. Eles moravam na Flórida, mas estavam de férias com seus pais naquela região, cujos esses se chamam Jonathan e Mary. Em um final de semana, a família, que estava hospedada em uma pousada local, decidiu então se deslocar até uma área rochosa muito famosa da província, a fim de fazer um piquenique, hábito, como vocês já sabem, muito comum entre os americanos. Fixaram uma espécie de um mini acampamento em uma clareira cercada por árvores que parecia ser um local seguro. As crianças então pediram para os pais para darem uma volta no local. Jonathan, o pai, permitiu com uma condição: que eles levassem um walkie-talkie que ele costumava usar quando ia pescar. A gente tem que combinar que nessa época não tinham ainda os celulares que nós tínhamos hoje. Até tinha aquele PTzão, mas você não ia deixar na mão das crianças. Linda e o irmão então se empolgaram e disseram que não iriam ficar distantes. De imediato, a garotinha teve a ideia de armar uma brincadeira de Indiana Jones e que ambos iriam descobrir um tesouro perdido. Cerca de aproximadamente 15 minutos após darem uma volta na redondeza, Barry alertou a irmã que era melhor pararem, senão iriam acabar se perdendo, mesmo que já tivessem marcado o caminho de volta nas árvores. Pararam então em um local, sentaram para beber água quando perceberam a entrada de uma caverna completamente vazia e silenciosa. Linda então deu aquele sorriso maroto para Barry, que não precisava dizer mais nada. Era um sinal claro para irem até a entrada da caverna e explorarem o que tinha por lá. Deixando a curiosidade de lado, logo então se levantaram e foram até essa tal caverna. Acontece que quando chegaram lá, os dois irmãos levaram baita susto, pois viram o que pensaram que era uma criança. A estatura parecia com a deles, no entanto, estava agachado e pegando algumas pedras que estavam pelo chão. De imediato, aquele ser que estava ali, um tanto distante deles, olhou para trás, também curioso, porém não disse absolutamente nada, meus caros. A aparência, bem verdade, segundo o relato das crianças, era como a de um ser humano, não fosse as orelhas ligeiramente pontiagudas e a palidez da pele, que fazia até que, na sombra, se parecesse com algo bem azulado. E não tinha cabelos na cabeça, ou seja, era careca e também não parecia ter pelos pelo corpo. Ele vestia algo como se fosse uma túnica cinza
e estava descalço pelo que parecia, embora as crianças disseram que não perceberam muito bem a aparência dos pés do ser, mas nas mãos eles repararam que tinha apenas 4 dedos com ausência do polegar. Linda, como era meiga e educada e não sabia o que estava se passando, deu 2 passos à frente e se apresentou ao ser, que estava mais ou menos ali, cerca de 5 metros de distância. E ele nada respondeu, só continuou olhando para os garotos sem nenhuma reação. Quando o seu irmão percebeu que não era um humano normal, ficou com medo até que fosse alguém que tivesse uma certa deformidade e gritou com Linda para que fossem embora. Estranhamente, a garotinha não estava com medo e continuou puxando conversa com o ser, que só balançava a cabeça e olhava para os lados a essa altura. Barry, no entanto, estava paralisado em um misto de curiosidade com temor. Mas, no entanto, quis ficar ali para ver até onde aquilo iria. A criatura, então, de longe respondeu com um inglês, segundo eles, bem falho, como se fosse uma criança que estava aprendendo a falar o idioma. E até mesmo a sua voz parecia meio metalizada, como se tivesse um eco ou tivesse saído de um robô. Ele disse mais ou menos o que eles entenderam que foi essa frase. Vejam bem: não sou daqui, como vocês. Venho de muito longe e outros como eu estão lá há muito tempo dentro desse buraco, apontando para dentro da caverna. Linda, então, após a fala do ser, continuou falante, dizendo que tinha 12 anos e perguntando a idade do ser. No entanto, mais uma vez, a criatura ficou em silêncio, meio que procurando entender o que a garota estava dizendo. Depois de aproximadamente uns 30 segundos de silêncio, ele disse também com dificuldade algo que eles entenderam que fosse mais ou menos uma frase assim: de onde eu venho, a nossa matemática é diferente da sua. Mas posso arriscar em te dizer que na nossa conta eu tenho mais ou menos 250 anos. Os meninos riram. Foi onde Barry pela primeira vez apresentou um sintoma um pouco mais de alívio, pensando que até mesmo, segundo eles disseram, que estavam vivendo uma cena de um desenho animado. Mas em seguida o ser logo disse: melhor vocês saírem daqui. Voltem para onde vocês vieram, pois logo chegarão outros do meu povo, e não são pacíficos e tolerantes como eu. Podem achar que vocês estão aqui para nos fazer algum mal. Vão embora. Foi então que Barry, que já estava apavorado, puxou a irmã pelo braço e disse: vamos, isso não está certo. Os meninos então saíram correndo. Linda estava empolgada para contar o fato aos pais, enquanto o irmão estava tremendamente assustado. Depois de mais ou menos uns 20 minutos, entre uma corridinha e uma caminhada, eles avistaram os pais, que estavam no mesmo local, rindo, escutando música e comendo sanduíches. Linda chegou eufórica, começou a contar a história, enquanto os seus pais começaram a rir e dizer até mesmo que o novo amiguinho imaginário deles devia ser feio de morrer pelo que ela estava dizendo. Foi então que Mary, a mãe dos garotos, percebeu que Barry estava muito assustado, diferente da irmã que estava ansiosa.
e disse ao marido que era melhor eles irem embora, pois ela não estava com um pressentimento bom, seja lá o que fosse o que eles tinham avistado. De pronto, o marido acatou o pedido da esposa, guardaram tudo e prometeram às crianças que iriam almoçar em um restaurante logo que chegassem à cidade. Nesse mesmo momento, pegaram a trilha que se encaminhava até o carro, quando algo estranho aconteceu. Enquanto caminhavam por essa mesma trilha, cerca de 10 minutos depois, Jonathan, ou seja, o pai dos garotos, teve a sensação de que estavam sendo seguidos. Não comentou nada para não criar alarde e só pediu para que apressassem o passo. Foi então que, em um determinado momento, o Jonathan virou o rosto para um dos lados e viu dois seres idênticos à descrição das crianças, parados e os observando a cerca de 10 metros à margem de algumas árvores. Todos então, percebendo que Jonathan estava parado e assustado e olhando para aquele local, também observaram. Era como se aquelas duas criaturas estivessem os vigiando e tendo, ou pelo menos procurando ter a certeza de que eles estavam mesmo indo embora e não tomando o caminho em direção daquele local que as crianças avistaram. Com a voz trêmula, o chefe da família foi dizendo: "Vamos, vamos, andem pessoal, vamos para o carro." Quando chegaram no automóvel, Jonathan já foi logo dando a partida, como não poderia ser diferente, qualquer um faria o mesmo, e logo foram embora assustados do local. Quando chegaram na pousada que estavam hospedados, ele até pensou em acionar a polícia, mas como nada de grave tinha acontecido com ninguém, ficou até com receio que eles pudessem ser ridicularizados. Acontece, meus caros, que 2 dias depois, Mary comentou com a dona de um restaurante local que eles estavam frequentando durante aqueles dias o que tinha se passado e aquelas criaturas estranhas que as crianças tinham visto e eles também. A mulher, que tinha mais ou menos uma idade entre 55 e 60 anos, disse que relatos de seres estranhos e até vozes naquele local eram muito comuns e que, inclusive, já haviam acontecido alguns desaparecimentos naquela região. Esses fatos já eram relatados há mais de 100 anos. No entanto, as autoridades sempre costumavam culpar animais ou até mesmo fenômenos naturais. Hoje, os irmãos estão com mais de 35 anos. Já contaram esse mesmo relato em programas de canais como The History e Discovery Channel e juram que não voltam mais ali por nada nesse mundo. Acredito que até eu. E você também. No entanto, meus caros, esse foi mais um relato da nossa série Vídeo Mistério. Não se esqueça de se inscrever no canal e também participe nos comentários, até mesmo dando sugestões para os nossos futuros vídeos. Um grande abraço e até breve.